Fala galera, e aí, tudo certo? Tudo na paz? Bom, chegamos aqui ao nosso terceiro vídeo, né? Bom, primeiramente, né, você já deve estar observando aqui que vou falar sobre o Delphi, né, o Object Pascal. Então, por que da escolha do Delphi, né, como uma das APIs back-end, né, que a gente está pensando em utilizar, né? Primeiro porque é a ideia que a gente trabalha hoje, né, o software que a gente trabalha, ele tá escrito em Delphi, então o Delphi tem que ser um dos candidatos porque a curva de aprendizado da equipe, os investimentos da empresa, todos foram em cima do Delphi até hoje, né? Então é justo a gente começar por ele, tentar fazer o máximo de testes com ele antes de tentar partir para outra plataforma, né? Então o Delphi é excelente para empresas de automação comercial, né? E eu acredito que tem muitas empresas hoje ainda de software house que são da automação comercial, que atendem mercados, farmácias, depósitos de material de construção, vários tipos de sistemas hoje rodam no Delphi, né? Então a gente tem que tentar estressar ele ao máximo, tem que tentar usar ele ao máximo, né? Todas as ferramentas que ele utiliza, né? Antes de pensar em alguma outra, né? Então, por isso, nesse desafio, eu coloquei ele como sendo a primeira, né? Eu também, a maior parte da minha experiência é no Delphi, então, para mim, partir dele vai ser melhor do que se eu começasse outra, né, e tal. Então, esse é o principal motivo, né? E por que o Horse, né? A gente tem outras opções dentro do Delphi, né? O próprio DataWare, Hash DataWare. O Horse, aparentemente, ele foi pensado já num Delphi mais moderno, para ter uma comunidade de código aberto, né? Que eu já disse que é o Hashload, né? Que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada ali no GitHub deles, né? E tal. Então, eu escolhi ele porque aparenta ser mais, digamos assim, mais aberto a implementações novas e tal, né? Por estar na comunidade e tudo mais. Pessoas que falam português, né? O pessoal que criou lá e tal, particularmente é brasileiro, né? Então, é por conta disso, né? Então, vamos começar então. Vamos lá pro nosso código, né? Bom, então, estou com o meu Delphi aberto. Você pode ver aqui que eu já estou com uma aplicação aberta, né? Um projeto que eu criei aqui chamado API Delphi. Esse projeto ele foi feito com o tipo console, né? Então, para você criar um projeto desse, você iria vir aqui em File, New, Console Application. Ele vai criar basicamente igual a este, né? Aqui tem dois parâmetros que eu coloquei, que eu vi num vídeo do Júlio Omar, né? Lá da CBR, que ele explica sobre esses caras aqui, né? Que é para dizer que realmente você está usando uma aplicação de console. E esse aqui tem a ver com a questão da memória, né? Para ele, quando ele desligar, ele liberar a memória, vazamento de memória, alguma coisa relacionada a isso. Tem mais informações no site da Embarcadero, né? E aqui simplesmente eu coloquei para ele gerar um log para a gente, né? Esse aqui é simplesmente uma aplicação de console, ainda não tem nada instalado relacionado ao Horse, né? E o único detalhe que eu já fiz aqui é a questão da plataforma, né? Então, se você observar aqui, ó, eu já estou com a plataforma Linux instalada, né? Como que você faz para usar essa plataforma? Primeira coisa, você tem que vir aqui, ó, em Tools, Options, aí você vai vir aqui, ó, em Deployment, e aí você vai vir aqui, ó, Connect Profile Manager. Aqui no caso eu já estou criado o Debian, né, que é o meu servidor Debian, então aqui eu tenho o hostname dele, né, o número da porta e uma senha. Como que faz para funcionar essa conexão aqui nessa porta e tudo mais? Você precisa do PA Server. Então, eu vou entrar aqui no meu Linux, né, eu vou abrir aqui o meu WSL, né, então deixa eu abrir o prompt comando. Aqui dentro do prompt comando, eu vou digitar aqui wsl menos distribution Debian. Aqui ele vai inicializar o meu Debian, né, que está rodando aqui no WSL. Aí, basicamente, esse arquivo ele fica na instalação do Delphi, né? Então, aqui no meu caso, para a AWS ter acesso à minha pasta do meu Windows, ele fica nesse /mnt/c. Então, se eu vir aqui, ó, /mnt C,
Aí eu vim aqui em Program, colocar uma barra invertida aqui, colocar Files, seria barra de novo, aqui, x86, né? Aí eu vou vir aqui em Embarcadeiro, Estúdio, no meu caso aqui é 21, vamos entrar aqui nessa pasta. Então se eu listar aqui, ó, PA Server, então cd PA Server, aqui dentro eu tenho esse arquivo, ó. Então, você precisa copiar esse arquivo e extrair ele dentro do seu Linux, né? Então, para eu acessar esse caminho aqui, eu teria que ir lá na minha pasta, né? Então, eu vou ir para o diretório do usuário, né? Que é cd e o tiozinho aqui, né? Vamos ver se ele está no diretório, realmente ele está. Vou dar um ls-l e você pode ver que eu já tenho o PA Server. Então, eu copiei lá desse local, né? Daqui mesmo você pode dar um cp e copiar desse caminho, né, colocando ponto barra. E aí você tem que, ele vai criar essa pasta para você aqui, ó, PA Server 21, né? Então se eu entrar aqui cd PA Server 21, ele vai listar aqui para mim. Então, para eu rodar esse cara, eu tenho que colocar ponto barra PA Server. Ele vai rodar aqui e ele pede uma senha. Então eu vou deixar sem senha, né? E aí ele está falando para mim, olha, já está rodando aqui, ele fala que é da Embarcadeiro e tal, na porta 64211. Então se eu entrar aqui, ó, e verificar, eu já coloquei o meu IP, já coloquei a porta. Aqui eu vou tirar a senha porque não tem senha, né? E vou testar a conexão. Beleza, conexão realizada com sucesso. Então quer dizer que está ok. Vou salvar aqui, né? E basicamente é isso. Pode ser que da primeira vez que você tente rodar, ele vai fazer o seguinte, ele vai instalar algumas coisas e tudo mais e tal, né? E aí ele vai preparar o seu ambiente para estar funcionando, para estar ok, beleza? Então, vamos fazer o deploy dessa aplicação aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar aqui Shift F9, né, para ele compilar e gerar o nosso executável. Vou dar OK aqui. Aí, onde que ele gerou esse cara? Ele gerou onde o meu projeto está salvo. Então, aqui dentro está rodando esse projeto. Então, ó, quando eu realizei a compilação, você vê que ele já acabou de gerar esse arquivo. Então, como que eu copio ele lá para o meu servidor? Eu teria que vir aqui no meu terminal e acessar aqui, né? Então, eu vou parar aqui a execução do PA Server, que o PA Server precisa estar rodando quando você vai fazer a compilação. Ou melhor, vou fazer o seguinte, vou deixar ele rodando aqui, vou abrir mais um terminal aqui, né? O Windows 11 dá essa opção pra gente de ir abrindo aqui ao lado, né? Senão você teria que abrir um outro CMD. E eu vou entrar aqui no meu WSL da mesma forma. Então, vou acessar aqui. Beleza, já estou acessando. Vou lá para a minha pasta do usuário. Aí aqui dentro, o que eu fiz aqui, ó? Eu fui para a pasta do usuário e aí eu teria que rodar esse cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ir para a pasta /var, deixa eu ver aqui, /run, né? E nessa pasta aqui eu vou copiar esse arquivo que foi compilado. Então como que eu faço? cd cp, né, para cópia, /mnt, /d, projetos, série APIs, Delphi, e o arquivo que eu tenho que pegar lá é api_delphi, sem nenhuma extensão, né, que ele compila dessa forma. Aqui ele diz que eu não tenho permissão, então eu vou rodar como sudo, né? Então beleza. Ele está pedindo a senha do meu usuário. Beleza, então se eu der um ls aqui, você vai ver que eu já tenho esse api_delphi. Para eu rodar ele, eu vou colocar ./api_delphi. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que printar para a gente o log lá que eu coloquei. Então ele funcionou, o sistema rodou. Então, se eu fizer o seguinte aqui, né? Vou voltar aqui no Delphi, vou colocar sistema rodou 1, 2, 3, vou salvar ele aqui, vou fazer a compilação novamente. Ele vai lá usar a arquitetura do meu servidor, gerar o binário, né? E aí se eu voltar aqui agora e dar um RM aqui no meu API, deixa eu ver se ele apagou mesmo. Não, porque eu tenho que estar com sudo. Meu aplicativo. Vou fazer a cópia novamente, então estou indo para cima aqui para chegar no arquivo de cópia. Gerei a cópia novamente e vou executar ele novamente. Então, vou dar um sudo. Beleza, então você vê que ele já atualizou. Ou seja,
Se printou isso aqui no seu terminal, quer dizer que está funcionando, quer dizer que está rodando a sua aplicação console. Beleza, esse primeiro passo está resolvido. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa instalar o nosso Horse, né? Então, vamos lá, vamos acessar aqui o nosso navegador. Então, aqui no navegador eu vou colocar assim, ó, Horse Delphi. Dessa forma aqui, ele vai trazer para mim aqui, ó, o GitHub da Hashload, né? Então, Hashload Horse. Aqui, se você observar aqui, ó, ele tem todas as informações, né? Fala como é que faz a instalação, né? E ele tem até um exemplo que dá para a gente já usar lá no caso, né? Então, qual que é o primeiro passo? A gente precisa ter o BOS instalado. Então, se eu rodar esse comando aqui, ó, BOS install horse, no meu terminal vai funcionar. No seu caso, você teria que entrar aqui nesse BOS aqui, que é um outro GitHub, também da Hashload, aonde ele tem a instalação desse cara. Esse cara é um instalador de dependências do Delphi. Então você vai seguir o passo a passo aqui, né? Esse BOS, você vai colocar BOS init, você tem que fazer a instalação dele, né? Você vai baixar aqui e depois você vai fazer a instalação do pacote. No nosso caso aqui, no meu caso, eu tenho que fazer o BOS init também no meu diretório, porque eu ainda não inicializei o projeto. Então eu vou copiar esse texto aqui, BOS init. Vou abrir mais um terminal aqui para eu ir lá para minha pasta. Então minha pasta está no disco D, CD, projetos, série APIs, Delphi. Então se eu entrar aqui, essa é a minha pasta. Aí, para eu fazer eu inicializar o BOS, né, eu tenho que colocar BOS init. Aí ele vai fazer semelhante ao que o Composer ou outros gerenciador de pacotes fazem, né? Ele pede assim, qual que é o nome do seu pacote? Eu vou deixar ele como API underline, na verdade eu vou colocar API underline Delphi, né, para ser o mesmo nome do projeto que eu coloquei ali. Aí o homepage eu vou deixar vazio, a versão eu vou deixar 1, sem nenhuma descrição. Ele está falando que ele vai usar o source folder .src, pode ser, não tem problema. E aí então ele criou para mim um arquivo. Então se eu der um ls aqui mais ou menos, novamente, né, um dir na verdade, ele vai mostrar aqui para mim que ele criou o boss JSON e o boss lock JSON, né, que vai ter as dependências, as configurações aqui e tudo mais, né. Então ele já está pronto para eu poder fazer as instalações. Então eu vou voltar aqui no coisa da Hashload, né, vou copiar aqui essa parte para a instalação do Horse e eu vou vir aqui no meu terminal aqui e vou rodar. Antes de eu rodar aqui, vamos observar o seguinte, ó. Se eu voltar aqui no meu projeto e eu entrar aqui na parte de projeto, options, ele tem aqui uma opção que é o seguinte, ó. Se eu vir aqui no Delphi Compiler, ele já tem aqui uma instrução que é o seguinte, essa instrução seria para não gerar no GUI, né, no caso, que seria uma aplicação que tem uma tela, alguma coisa assim. Então, essa instrução aqui, ela é interessante a gente já colocar ela justamente por conta se for utilizar algum outro tipo de pacote, como o ACBR, por exemplo, né? Então, você tem que se atentar a colocar esse cara aqui. Então, você iria selecionar aqui, pode ser todos aqui, ó, all configuration, e colocar o no guy aqui, né? Outro detalhe que eu também faço é aqui no output diretório eu coloco ponto barra, que é para ele não criar uma pasta para Sys32, outra para Linux e tal, ele sempre colocar os exes todos no local onde está o projeto. Esse aqui também é uma boa prática. Tem aqui um cara que chama SearchPath. Você vê que ele está vazio aqui, ó, meu SearchPath. Ou seja, ainda não tem a instalação de nenhum desses pacotes adicionais que não fica no LibrePath. Então, vamos voltar aqui no terminal, né? E aí eu vou fazer a instalação do Horse. Então eu copiei lá, né, o BOS install Horse, vou rodar aqui o comando, ele vai começar a baixar várias coisas ali, né, vai fazer a instalação das dependências. Beleza, terminou aqui de fazer a instalação das dependências, o nosso Horse está instalado. Então se eu voltar aqui no meu Delphi, ele vai dar uma mensagem para mim falando que eu tenho que recarregar, fazer um reload desses módulos que foram carregados. Então eu vou responder aqui yes para todos, né? Sim para todos, e vou salvar meu projeto.
Beleza. Então, se eu voltar aqui, ó, que é onde eu estava mostrando aquilo lá, vim aqui em Project Options e te mostrar aqui que ele fez aqui no caso. Ele adicionou para a gente aqui no Search Path, ó, tá vendo? Ele colocou aqui o Modules, né, todas essas pastas que foram criadas a partir desse comando que eu rodei. Então, se eu voltar aqui no meu projeto, ó, você vai ver que ele criou uma pasta chamada Modules. E aqui dentro vai ter todas as dependências que eu estou instalando através do Boss, entendeu? Então, é o detalhe que ele faz, né? Ele não adiciona no LibrePath. Beleza, então, para a gente fazer funcionar, vamos voltar aqui no site da Hashload, aqui, né? no GitHub da Hashload, vamos copiar esse exemplo que eles têm aqui. Ó. Vou copiar esse exemplo, vou voltar aqui no meu Delphi, vou remover esse cara que está aqui, vou colar ele aqui. Aí o que eu preciso fazer? Eu tenho que recortar esse cara daqui, porque ele já tem um beguinho ali, né? Então, vou recortar ele e colocar aqui. Vou pegar esse uses aqui do horse, vou jogar aqui na frente. E vou tirar esse uses daqui, esse outro beguinho daqui. Beleza, salvei, parou de dar erro. Então, o que ele está falando aqui para mim? Ó, que ele adicionou uma rota, get, com o nome ping, e ele vai estar rodando na porta 9000. Então, se eu executar aqui agora, né? Então eu vou dar um Shift F9 aqui. Beleza, terminou a compilação. Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos voltar aqui no nosso terminal. Vou voltar aqui nesse, onde eu tenho o meu arquivo de instalação. Eu vou remover ele novamente, né? Vou dar um sudo rm. Vou fazer a cópia dele novamente. E vou mandar rodar ele. Então, vamos mandar rodar ele aqui. Pronto, ele está rodando. Aqui não apareceu nada no terminal, porque a gente tirou a instrução do terminal. Mas se eu for no navegador, vou vir aqui no navegador, tenho que colocar o IP do meu servidor. Então, se eu vir aqui em Connection Profile, eu tenho aqui o IP. Então, eu vou copiar esse IP aqui. Beleza. Vou voltar aqui no meu navegador. Vou jogar aqui esse cara. 2.9000 barra ping. Beleza, já está funcionando. Ó. Se você observar aqui, ele retornou para a gente o Pong. Ou seja, o Horse já está configurado. Então, a partir de agora, a gente já pode criar as rotas que fazem sentido para a gente, né, nesses testes que a gente quer fazer. Como o vídeo está ficando muito extenso, eu vou deixar para um próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, acompanha aí que a gente vai dar sequência nesse projeto, nesses desafios aí, beleza? Então, falou, até mais, abraço.